Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu trago para vocês 10 dicas para você começar a escrever o seu livro hoje. São dicas a qual eu tenho colocado em prática, tem dado certo e eu quero compartilhar com você. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela, eu sou escritora e já lancei 5 livros para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. O primeiro é comece a escrever. A primeira dica é comece a escrever. Pode ser óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Porque muitas vezes nós colocamos empecilhos. Nós temos uma ideia aqui na mente, mas não conseguimos colocá-la no papel. E eu digo papel mesmo, porque talvez você não tenha ainda um equipamento para escrever, talvez você não tenha ainda um notebook, um computador ou um outro aparelho que possibilite a sua escrita, mas isso não vai ser um impedimento para você iniciar o seu livro, tá? O meu primeiro livro eu comecei a escrever dentro da sala de aula, enquanto teve um intervalo ou outro do curso, no caderno, escrevendo à mão, e depois eu passei para o computador. Então, assim, comece a escrever. É o mais simples. Você tem uma ideia e você precisa começar a colocar em prática. Você escreve no caderno, você escreve no celular, você escreve no Word. Se você tiver um computador já com Word, obviamente vai ser muito mais fácil para você começar. Mas não permita que hoje a falta de algum equipamento impeça a tua escrita. Aquilo que está dentro de você precisa ser colocado para fora, tá bom? Segunda dica é: faça a capa do seu livro. Eu sempre tento colocar isso em prática, e ainda que você vai lançar o seu livro por uma editora e essa editora vai fazer a capa para você, ou você venha contratar um diagramador, um capista que vai realizar esse serviço, eu aconselho você fazer a capa. Porque é o que eu faço. Assim que Deus me dá um livro e eu já começo a imaginar como vai ser essa capa, eu já entro lá no Canva. No Canva você consegue fazer a capa. Quebrei um pouco a cabeça para aprender, mas aprendi. Você já imagina como vai ser a capa desse livro. Você está gerando um livro. Se você já tiver um vislumbre de como ele vai ser, você vai se sentir ainda mais engajado para realizar essa obra. Então, faça a capa, entra lá no Canva, coloca lá o tamanho do livro que você deseja. Geralmente o padrão é 14 por 21, mas você pode escolher o tamanho que você quiser, dentro do que a sua editora for pedir, né? Ou se você for lançar de forma autoral, eu também posso ensinar vocês como eu faço o lançamento. Entra no Canva, gera a capa. Por exemplo, o meu livro sobre o perdão, eu coloquei uma cruz simbolizando a cruz de Cristo, de que ele é o nosso maior exemplo de perdão. Porque é como uma mãe quando está gerando um bebê, que ela vai fazer ultrassonografia e ela já vê o rostinho daquela criança, já vê como é o narizinho, a boquinha. Isso dá uma alegria tão grande. Então, quando você fizer a capa do seu livro, você vai imaginar já você lançando o seu livro, você fazendo o lançamento, você imprimindo, você tendo o seu livro nas mãos, né? Essa capa aqui do livro Não Olhe Para Trás, eu havia imaginado muitas coisas, mas o Senhor me mandou botar um símbolo de alerta. Então, quando eu olhava aquele símbolo de alerta, eu já ficava imaginando como que ia ser. Então, faça a capa. Se precisar de ajuda, me manda mensagem, em nome de Jesus. A terceira dica é: não perca o tempo da visitação. O que é isso? Nós cristãos acreditamos que nosso trabalho também pode ser inspirado pelo Espírito Santo. A nossa escrita também pode ser inspirada. Então, não somente você que é cristão, mas quem não é cristão também vem uns insights assim, sabe? Quando você menos espera. Então não perca esse tempo. Talvez você vai estar indo para o trabalho dentro do ônibus, você vai estar conversando com um amigo, ou às vezes acontece comigo, eu estou dormindo e o Espírito Santo me dá uma palavra, uma frase. Não perca esse tempo.
Então, o que que se faz? Você vai anotar em qualquer lugar, celular, você vai puxar um papel e caneta e um bloquinho de notas, ande com um bloquinho de notas na sua bolsa. Às vezes o telefone vai estar descarregado, você vai escrever. Não confie na sua mente, porque ela vai trair você. Eu estou escrevendo um livro que Deus tem me dado assim pequenas porções. Às vezes é durante o culto, às vezes é durante eu lavando a louça, ou de repente arrumando a casa, fazendo alguma coisa e vem um insight, vem uma inspiração do Espírito Santo e eu corro para escrever. E depois eu começo a ler o livro que eu estou escrevendo, eu falo, gente, como que eu conseguiria escrever isso se não fosse a inspiração do Espírito Santo? Se eu não tivesse escrito naquela hora, eu não teria lembrado. Então, assim, não perca esse tempo, ok? A quarta dica é ore. Ore pedindo a Deus para te dar sabedoria. Ore pedindo a Deus para te dar direcionamento, para Deus te dar uma inspiração. E olha só, deixa eu dizer algo para você. Você não é todo mundo, tá bom? A gente precisa entender que Deus dá um direcionamento diferente para cada pessoa. Ah, por que que você não faz o lançamento do seu livro? Perguntaram para mim. Porque eu não recebi direção de Deus para isso. Eu tinha um sonho, tenho ainda esse sonho ardendo no meu coração de fazer um culto de lançamento do meu livro. Olha que coisa linda. Chamar um pregador, um cantor, vender os livros com marca-texto e tudo direitinho. Mas eu ainda não tive esse direcionamento. Eu já tenho o projeto pronto, mas eu não tive o direcionamento. Então a oração, ela vai te indicar o que fazer nesse momento. Pamela, por que você não traz seus livros quando você vem pregar? Porque eu não tenho direção do Senhor. A oração nos ajuda nesse sentido. Então ore para você saber o tamanho do seu livro, quantas páginas o seu livro deve ter. Ore para que o Senhor te dê um direcionamento. Os escritores renomados, né, eles ensinam que o nosso primeiro livro não deve passar de 100 páginas. Mas enquanto eu escrevia o Mandamento do Perdão foi para 140 páginas, porque as minhas leitoras, elas têm um pouco de dificuldade de enxergar, então eu tive que aumentar um pouquinho a letra do livro em relação aos livros convencionais, e deu 140 páginas. E para a editora isso é um número muito grande para quem está começando, mas eu tive esse direcionamento. E o livro Mandamento do Perdão ajudou muitas pessoas a se curarem. Então a oração, ela vai te dar um direcionamento do que fazer e do que não fazer. Amém? Quinta dica, convide alguém para o projeto. Se o Senhor te permitir, te direcionar, convide alguém para participar do seu projeto. Ninguém faz nada sozinho, sabe? Nem que seja diagramando, nem que seja te aconselhando, nem que seja te dando uma orientação, alguém te dizendo uma dica de uma capa, uma dica de um título, de uma palavra. Peça direcionamento. No meu livro Mandamento do Perdão, eu chamei alguns amigos para darem alguns relatos, e eu chamo disso relato de um sobrevivente. E esse relato de um sobrevivente, olha aqui, eu pedi para que um amigo escrevesse, trouxe um relato, e o final do relato eu coloco o nome da pessoa que ajudou. Chamei minha mãe, meus irmãos, alguns amigos que de alguma forma contribuíram para o meu crescimento. Olha aqui, o Mandamento do Perdão, a capa dele, tá vendo? Olha, aqui é uma cruz, a cruz de Cristo, simbolizando. Aqui eu coloquei a foto do meu amado cônjuge. Ó, a capa, contracapa e lombada. Então, aqui eu coloquei uma foto do meu esposo. Aqui você pode, né? Botei minhas redes sociais. Aqui é o código do ISBN, que é o código do livro. E é isso, 140 páginas, porque eu aumentei um pouquinho a letra, tá vendo? Dos livros convencionais. Então é isso, quando a gente ora, Deus direciona. E você, né, o Senhor te direcionando, convide pessoas para participar desse teu projeto. Vamos lá, sexta dica. Pregue o seu livro para alguém próximo. Meu esposo, ele já ouviu durante toda a escrita dos meus livros eu pregando para ele.
e ali ele vai me acrescentando e eu vou falando e ele vai trazendo algum conhecimento para mim também, e assim a gente vai compartilhando conhecimento. E isso também é muito importante. Você mostrar seu projeto para alguém, para essa pessoa de confiança, te dar alguns toques, fazer alguns alertas e acrescentar. Sétima dica que eu acho muito interessante, que foi uma dica que me impulsionou, que tem me impulsionado, é: estabeleça uma data limite e seja fiel a ela. Ainda que você faça essa publicação do seu livro de forma autoral, você precisa estabelecer uma data para você lançar o seu livro e ser fiel a ela. Porque quando a gente diz assim, eu vou escrevendo, um dia eu lanço, tem um monte de livro parado. Por quê? Porque a gente não consegue se comprometer com aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, essa dica é muito importante. Por exemplo, este livro, Mandamento do Perdão, eu escrevi em 2 meses. Eu vi um relato da doutora Ana Beatriz, que ela escreveu um livro de uma forma muito rápida, e quando o Senhor me deu, eu propus no meu coração lançar em dezembro, comecei em outubro. Não foi nem 2 meses, foi menos de 2 meses. Obviamente eu tive que renunciar a muita coisa, eu abri mão de muita coisa, mas eu consegui lançar em 2 meses. Este daqui foi em 3. E o que eu estou escrevendo eu pretendo também lançar em breve. Então, assim, estabeleça essa data limite, seja fiel com você, você vai conseguir. Eu vou lançar, por exemplo, nós estamos no mês de maio, aí você propõe, olha, até o final de novembro ou início de dezembro eu faço esse lançamento. Se comprometa. Aí vai entrar renúncia, você vai precisar renunciar a passeios, você vai precisar renunciar a alguns momentos de lazer, você vai precisar se afastar um pouco de pessoas para você se isolar e se dedicar à escrita. Então, você vai precisar renunciar a algumas coisas, mas quando você concluir, eu posso te dar um spoiler, que a sensação é maravilhosa. Então, se comprometa consigo mesmo, tá bom? O 9, o 8, a oitava dica, Pamela, por favor, se conecte com outros escritores. Isso é muito importante, porque a gente pega uma dica aqui, outra ali, a gente vai aprendendo, vai aplicando. Como você faz para diagramar, como que você faz uma capa, como que você faz para fazer uma publicação, como que é a sua primeira sensação ao publicar um livro. Isso tudo é muito importante, é uma dica essencial. A 9ª é: estude a língua portuguesa. Eu sempre fui amante da língua portuguesa. Eu amo a língua portuguesa. Gosto muito, muito mesmo. Quando eu era jovem, eu estudava muito. E parte das coisas certas que eu sei foi porque eu aprendi com meu irmão Daniel. Eu lembro que uma vez na 5ª série, eu estava com muita dificuldade de conjugar os verbos. E ele me ensinou muito pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Eu uso muito pretérito mais que perfeito neste livro aqui, olha. Chegar, a falar, a andar, uso muito. E apesar de ser assim um pouco arcaico, né? Mas eu uso muito o pretérito mais que perfeito. E eu tenho muitas coisas a aprender. Sobre gramática, sobre semântica, sobre coesão, coerência textual. E como nós estamos escrevendo na língua portuguesa, então é importante nós estudarmos. Isso é algo que eu tenho tentado me dedicar. E também ver essa nova regra ortográfica, que já não é tão nova assim, mas que muitos de nós ainda têm dificuldade de escrever conforme essa nova regra. Então é importante nós estudarmos sim a língua portuguesa. Para mim, de repente, seja um pouco mais fácil por eu gostar da língua portuguesa, mas eu sei que algumas pessoas não gostam, né? Outras pessoas são mais da área de exatas, mas assim, é importante estudarmos, é importante. Assim como nós estudamos outros idiomas, né? Eu quero aprender a falar inglês, quero aprender o espanhol, como eu também gosto. Mas a nossa língua, nós precisamos aprimorar. É fácil? Não é. Eu estou lutando contra isso, mas é importante. Então vamos lá. A 10ª dica é: não tenha medo das críticas. Ai, Jesus, como é difícil isso. Eu ouvi uma crítica, sabe, assim, de uma pessoa importante, mas a pessoa usou as piores palavras das piores maneiras.
e por conta disso eu pensei em parar. Mas eu fui me aconselhar com uma amiga, eu orei a Deus e o Espírito Santo confortou e confrontou meu coração. Você precisa aprender a lidar com as críticas. A crítica que o outro faz a você nem sempre é sobre você, é sobre o outro. Muitas vezes o erro que a pessoa vê está nela e não em você. E quando você escreve sobre o que Deus quer que você escreva, você vai desagradar muitas pessoas. Então nós precisamos estar preparados para as críticas, porque quando nós estamos escrevendo o que Deus quer que nós escrevamos, nós vamos sim ir contra o sistema. Escrever o que todo mundo escreve, o que agrada ao coração das pessoas é fácil. Agora, quando você escreve uma palavra dura que traz um confronto, uma direção, muitas vezes você vai ser perseguido. E a 11ª dica, que nem estava aqui no meu esboço, mas o Espírito Santo está me falando agora. Se blinde espiritualmente, porque o mundo espiritual vai vir com tudo contra você. Quantas batalhas espirituais, irmãos, eu sofri quando eu estava escrevendo o Mandamento do Perdão e o Não Olhe para Trás. Eu tenho outros 2 livros, ou melhor 3, que é o Cuidado, Você Está Sendo Tentado, Mulheres Lapidadas e Degraus da Intimidade. São 5 livros que eu tenho lançado na plataforma. Quando eu estava escrevendo esses livros aqui, eu sofri muita batalha espiritual. Basicamente, nesse daqui eu falo, olha, se você não perdoar, você vai para o inferno. Se você olhar para trás, você vai para o inferno. Você acha que o Satanás ficou satisfeito com isso? Eu lembro de um dia que eu gravei um vídeo falando sobre o movimento dos desigrejados. E isso aqui que eu vou contar, irmãos, é para quem acredita. Também, se você não acredita, eu entendo. Tudo bem o seu posicionamento. Eu gravei um vídeo falando sobre o movimento dos desigrejados, irmãos. E naquela noite, quando eu fui dormir, eu senti o peso do que eu havia falado. Eu lembro que eu senti as minhas mãos amarradas, eu senti algo enforcando no meu pescoço. E eu ouvi a voz do Satanás dizendo assim, eu não gostei do vídeo que você gravou. E eu lembro de clamar pelo sangue de Jesus, dizendo, o problema é seu, eu sou serva de Jesus. E o que ele me mandar falar, eu irei falar. E na escrita não é diferente. Se você estiver escrevendo coisas concernentes ao reino de Deus, se blinde espiritualmente contra os ataques malignos de Satanás. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se os seus escritos alcançarem as pessoas que o Senhor designou, eu sempre falo para Deus, Senhor, se os meus escritos me ajudarem a ficar de pé, então eu já estou ganhando muito, o que vier para mim é lucro. Então é hora de você escrever. Papel e caneta à mão, vamos embarcar juntos nessa jornada. Você será o próximo escritor. Deus conta com você também para viver esse chamado na escrita. Que Deus te abençoe. Qualquer coisa, manda mensagem que eu estou aqui para te auxiliar. Beijo, tchau.